Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. E essa situação envolvendo a possível chegada de Lucas Paquetá no Mengão Queridão. Agora surgiu, mais algumas exigências do West Ham da Inglaterra para poder liberar Lucas Paquetá ao Flamengo. Quer que o Flamengo assuma aí os custos, taxas de transferência internacionais. Quer que o Flamengo também assuma ali, os impostos. Vou falar sobre isso aqui porque vai girando aí um valor de quase 50 milhões de euros no total. Flamengo pagando a West Ham por Lucas Paquetá. Inclusive, Lucas Paquetá ficou de fora de mais um jogo do West Ham hoje pela Premier League. Eu vou falar sobre essa situação, falar também sobre Thiago Almada. Thiago Almada abriu o jogo, quebrou o silêncio sobre uma possível saída do Atlético de Madrid, que recentemente rumores tomaram conta dessa situação envolvendo o nome de Thiago Almada. Vou falar também sobre a situação envolvendo Marcos Antônio. São Paulo mais uma vez foi comunicado sobre o interesse do Flamengo. O Flamengo segue com interesse na contratação de Marcos Antônio do São Paulo. Vou trazer todos os detalhes para você. Amanhã tem Fla-Flu, amanhã tem Flamengo e Fluminense. Trazer aqui uma situação envolvendo a Arrascaeta e também Jorginho, que vem fazendo um trabalho específico. Inclusive, Jorginho teve aí situação também de uma extração de um dente. Muito difícil ficar à disposição do Felipe Luiz amanhã, quando o Jorginho deve voltar, quando a Arrascaeta também deve voltar. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando sobre a situação de Jorginho e Arrascaeta, porque assim como no ano passado, o Arrascaeta iniciou 2026 fazendo trabalhos específicos, numa preparação mais, posso dizer assim, realmente aprofundada, para deixar o Arrascaeta 100%, se for até preciso 200% na temporada de 2026. A situação está acontecendo também com o Jorginho, a situação também está acontecendo com o Nico Dela Cruz, que é uma atenção aí especial, posso falar assim, entre outros jogadores, como Danilo, também outro atleta também, que também está nesse barco aí, nessa preparação, deixando o jogador realmente aperfeiçoar cada vez mais a sua parte física nesse início de temporada de 2026. Em relação a Jorginho, Jorginho teve aí uma extração, de um dente ali, um dente ciso, um dente que precisa realmente repouso. E é bem provável que o Jorginho amanhã está fora do jogo do Clássico contra o Fluminense, válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Arrascaeta tem chance de ser relacionado, mas ainda é dúvida. A tendência é que esses atletas, tanto Jorginho, Arrascaeta, Danilo, jogadores que estão fazendo esses trabalhos específicos dentro do Flamengo, eles retornem para valer, iniciando a temporada de 2026, a partir da próxima quarta-feira, dia 28, no jogo da estreia do Flamengo no Brasileirão contra o São Paulo, beleza? Então amanhã o Flamengo ainda deve ir com um time ali misto, um time ali, Felipe Luiz vai dar nova rodagem ali ao elenco, inclusive, o goleiro André ganhando a oportunidade como titular, pode começar como titular para esse jogo contra o Fluminense. Eu vi muita gente aí, cara, já vai aí fazer mudança, já vai estar poupando jogadores. Não, gente, tem que pegar todos os jogadores que não entraram contra o Vasco, alguns deles agora entrar contra o Fluminense, tá? Concordo, porque vai deixar para colocar o jogador na Libertadores, Aí não dá. A gente vê aqui que o Felipe Luiz faz algumas mudanças. Quem deve ali continuar, Eric Pulgar, deve continuar Léo Ortiz e Vitão também ali. Lembrando que Léo Pereira iniciou a partida contra o Vasco. Daniel Salles também deve continuar, inclusive pela esquerda. Lá na frente, o Samuel Lino deve continuar como titular. Pedro entra para o jogo como titular.
Carrascal, Luiz Araújo, Everton Araújo, Varela também é outro que deve ali figurar. Então vamos aguardar aí como o Felipe Luiz deve fazer, mas a tendência é que o Felipe Luiz não vá com aquele time que realmente é considerado o titular absoluto. Na verdade não tem ninguém de cadeira cativa no time do Felipe Luiz. Essa é a grande realidade. Então o provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo amanhã: André, Vitão, Léo Ortiz, Varela, Daniel Salles, Érico Pulgar, Everton Araújo. Mais à frente é Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro, tá? Esse é um provável time do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Fluminense. É claro que vamos aguardar aí, tem um treino de hoje, finalizando para valer o treino de hoje, quando o Felipe realmente vai extrair o time ideal para esse jogo contra o Fluminense, beleza? Vamos falar agora sobre mercado da bola, porque a informação trazida pelo nosso colega Vene Casagrande é que o São Paulo foi comunicado que o Flamengo segue o interesse pela contratação de Marcos Antônio. O clube paulista afirmou que não deseja abrir conversas, mas o rubro-negro sabe que não precisa ter pressa e não existe nenhuma proposta ainda no momento, mas segue o interesse. O Flamengo tem esse interesse no Marcos Antônio. O Flamengo não fez a proposta, não tem nenhuma proposta, mas segue com interesse. O São Paulo não pensa em abrir conversas, depende, né? Se o Marcos Antônio quiser deixar o clube paulista, a situação do clube paulista lá é uma situação delicada, posso falar assim, e o Flamengo pode aproveitar essa oportunidade. Agora, o Marcos Antônio é um bom nome para o Flamengo realmente buscar, contratar. Lembrando que o Flamengo segue aí entre outros nomes. Tem o Danilo do Botafogo também, que é outro jogador do Flamengo que está de olho também é volante, assim como o Marcos Antônio. Tem a situação do Alan, que ainda não está definida, né? O Alan que está no elenco do Flamengo não está definida. O Flamengo pensa em negociar o Alan, mas até o momento nada definido, assim como também o Michael. Então vamos aguardar aí como o Flamengo deve fazer sobre essa situação do Marcos Antônio. Bom, falar agora sobre Thiago Almada. Thiago Almada quebrou o silêncio e descartou, na verdade, né, uma possível saída do Atlético de Madrid. Olha só o que ele falou: tivemos muitos rumores, mas a verdade é que estava tranquilo, fazendo o meu trabalho no clube e tratando de mostrar ao técnico que quero estar. Está claro que vou seguir no Atlético, disse aí o Thiago Almada em entrevista ao programa AFA Estúdio. Thiago Almada garantindo aí, cravando sua permanência no Atlético de Madrid depois de muitos rumores envolvendo uma possível saída do Thiago Almada do Atlético de Madrid, inclusive, né? Cara, sensacional, um baita nome, mas ele prefere ficar no futebol europeu. Então, se prefere ficar lá, beleza, boa sorte aí pro Thiago Almada. Agora, que seria um baita nome, um baita reforço pro Flamengo, sem sombra de dúvidas. Concordam comigo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, falar agora sobre essa novela envolvendo Paquetá, porque Paquetá hoje ficou de fora do jogo do West Ham. Mais um jogo, né? Mais um jogo do West Ham pela Premier League. Lembrando que na semana passada ficou de fora contra o Tottenham e hoje ficou de fora contra o Sunderland pela Premier League. Inclusive está acontecendo o jogo nesse exato momento que eu estou aqui gravando o vídeo para vocês. Está acontecendo o jogo do West Ham e o West Ham está aí goleando o Sunderland nesse momento. Até o momento da gravação desse vídeo já vai em 3-0 aí para o West Ham da Inglaterra pela Premier League, tentando ali sair da zona da degola, que na verdade está na zona da degola. Mas enfim, situação envolvendo a negociação com o Paquetá, com o West Ham, na verdade, porque o Flamengo e o Paquetá já se acertaram. Com o West Ham por Paquetá, é que o West Ham fez novas exigências, tá? Com essas novas exigências, pode chegar o valor beirando ali a 50 milhões de euros. É muita grana. Olha só, a informação é que o West Ham agora pede algo em torno de 6 a 7 milhões de euros a mais em relação aos 40 milhões de euros que foi colocado pelo Flamengo na mesa do West Ham. Esses 6 a 7 milhões de euros seriam por impostos, taxas da FIFA e custos internacionais com a transferência de Lucas Paquetá, tá? O que daria hoje quase 50 milhões de euros. Quase 50 milhões de euros. Flamengo realmente aceitar
o que foi imposto pelo clube inglês, o Flamengo estaria pagando aí quase 50 milhões de euros por Lucas Paquetá. E isso colocaria o Flamengo como segunda maior contratação do mundo na janela de janeiro de 2026. Ou seja, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Bom, vamos ver o que deve acontecer, mas lembrando que o West Ham topou, né? Aceitou ali a proposta do Flamengo. O valor, na verdade, a proposta não aceitou o valor. Mas a proposta ainda existe alguns empecilhos. Além disso, também tem a questão da liberação de Lucas Paquetá, que o West Ham ainda quer continuar com o Paquetá até o meado do ano, até o fim da Premier League, lá até o final da temporada. Vamos ver como deve acontecer. O que você acha sobre essa situação de Lucas Paquetá? Sinceramente, fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, falar agora sobre as palavras aqui pra gente encerrar, as palavras do Walter Casagrande, né? Que ele rebateu ali o Júlio Gomes sobre a organização do futebol brasileiro, o suposto equilíbrio e a base. Ele fala o seguinte: o Flamengo tem dinheiro, pode contratar o jogador que quiser. Os outros times não podem responsabilizar a organização do nosso futebol pela queda gigantesca deles. Isso não é justo, cara. É inacreditável, o cara não pensa nem o que falar, né? Não pensa nem o que falar, né? Aí o Flamengo não é justo porque o Flamengo tá gigante, não é justo, tem que se manter ali igual os outros clubes. Tem que crescer cada vez mais, amigão. Vamos pra cima. É isso aí, se organizar. Cada um precisa se organizar. Se organizar. O que não é justo é os clubes fazer o que estão fazendo. Comprar, não pagar, deixar dívida, acabar com o clube como vem acabando aí. Tem a situação do São Paulo, Corinthians, entre outros aí, que acabam aí realmente com os clubes. Isso que não é justo. Isso o que não é justo. O justo é sim se organizar. Vamos que vamos pra cima. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão, é claro. Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.